Então eu queria falar essa noite sobre oportunidade. Fala comigo. Oportunidade. O que eu quero falar essa noite? Oportunidade. Esse é o tema que nós vamos meditar hoje, com esse tema no coração. Fala, oportunidade. Então vamos ler então 10:46 de Marcos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus, Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si, fala comigo, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, fala conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Poder assentar, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe. Essa passagem, como eu já disse, é uma passagem conhecida, né? Mas abre o seu coração para que o Espírito Santo fale com você, conosco, nesta noite, para que possamos extrair alguns aprendizados na vida deste homem que está aqui. Marcos relatou, Mateus, Lucas, sobre este homem que estava à beira do caminho. E nós possamos extrair alguns ensinamentos que está nesta passagem que o Espírito Santo usou Marcos para escrever. Você vê bem que Jesus, ele estava, como nós disse no versículo 46, ele foi para Jericó. Que cidade era Jericó? Se você for pegar o histórico de Jericó, você sabe que Jericó é uma cidade amaldiçoada. E quando Josué conquistou Jericó, foi a primeira cidade que os filhos de Israel conquistaram. Josué lançou uma maldição sobre a cidade. Falou: maldito é aquele que construir novamente essa cidade. Então, Jesus, como veio para quebrar as maldições, veio para restaurar, restituir, ele estava passando por Jericó. E nesta passagem de Jericó, como nós sabemos, onde Jesus estava seus discípulos, fala os seus discípulos, e uma multidão. Então já vi que separou, estava o seu discípulo e uma multidão, porque os discípulos são que andavam mais perto, e a multidão é que ficava mais longe. Toda vez que Jesus ia ensinar, quem chegava perto eram os discípulos. Por isso que a Bíblia fala que tudo que Jesus falava e a multidão não entendia, Jesus em particular falava só para os seus, só para aqueles que estavam perto.
Então, que nós possamos aprender a andar perto de Jesus. Nós possamos aprender a sentar para ouvir Jesus. Que nós possamos ter um coração ensinável para aprender com Jesus. Não ver só uma história, mas ver o que nós precisamos ou podemos aprender com aquela história. Que Deus te dê um coração ensinável, para você não assistir só uma passagem como a multidão fazia. Ela só assistia os milagres, só via os milagres, mas não extraía nada para eles. Nenhum ensinamento, nada. E assim é muitas pessoas que vêm para a igreja, como se venham como meio da multidão. Ele vem e assiste o culto, ele assiste a mensagem, mas ele não tira nada para a vida dele de tudo que ele ouviu, e nem de tudo que ele cantou. Ele só veio, mas não teve um coração receptivo para aprender alguma coisa, para trazer para a vida dele algo, para aplicar na vida dele algum ensinamento. Então ele vai e volta como a multidão, vai vazio e volta vazio. Mas os discípulos era diferente. Se eles assistissem um culto hoje, se eles assistissem uma mensagem hoje, e ele não entendesse a mensagem, ele me parava na porta e falava: pastor, me explica isso. Ele não ia embora sem entender o que ele ouviu. Por isso que em particular Jesus só falava com eles, porque a multidão ia embora, mas quem ficava? Os discípulos. Porque os discípulos sempre ficam. A multidão sempre passa, mas o discípulo fica, ele permanece. Então tinha uma multidão e tinha os seus. Por isso que nós temos que ver que o versículo traz, separando com os seus discípulos e uma grande multidão. Então Jesus vinha saindo de Jericó, e casualmente estava ali alguém na beira do caminho. Quem era ele? Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava ali, era um homem que conhecia a Escritura, já nós vamos ver, mas ele estava ali. Não sabemos se ele perdeu a vista ou se ele nasceu cego. Há muitas teorias, teoria, que fala que ele já tinha visto e perdeu, mas não sabemos. Então Bartimeu, diz a palavra, que ele era cego, e todo dia ele era colocado à beira do caminho. Qual a finalidade, qual o propósito para qual ele estava ali? É para pedir esmola para as pessoas que passavam ali. Este era o propósito dele. Mas Bartimeu, ele teve uma visão que muita gente não tem. Ele viu um dia que ele estava ali, ele viu que aquele dia alguma coisa diferente ali estava acontecendo. Não era um dia comum como os outros. Não era um dia normal como os outros. Você tem que entender quando alguma coisa diferente está acontecendo. Você tem que perceber na sua vida quando alguma coisa diferente acontece. Você tem que perceber que tem culto que é diferente, tem ou não tem? Pelo menos para você, pode não ser para o outro, mas para você aquele culto foi diferente. E se você entender que aquilo ali é uma oportunidade, você vai agarrar ela. Então Bartimeu entendeu que alguma coisa diferente ali estava. Mas hoje eu estou sentindo mais a presença de Deus. Eu já falei que Deus não dá espetáculo, Deus faz coisas com propósito. Então você tem que entender que é diferente. Às vezes você vai cantar um louvor, quem aqui já aconteceu isso, e de repente tu chora. Você já cantou muitos louvores, mas aquele foi diferente. Então você tem que entender as oportunidades que Deus dá para você. Senão ela passa, porque a Bíblia diz que Jesus estava passando. Jesus não ia ficar ali. Jesus estava passando. E se Bartimeu não entende aquele momento, se Bartimeu não entende aquela oportunidade que ele tinha, ele ficaria ali.
ele ficaria calado. Mas ele percebe a diferença, ele não está vendo, ele não está enxergando, mas ele percebe que tem muita gente ali, que alguma coisa diferente está ali, porque ele está acostumado a ficar ali. Então você acostuma com a vida, acostuma com o culto, acostuma com tudo, mas tem dia que é diferente. Tem dia que tu vai trabalhar e aquele dia está diferente. Tem dia, irmão, que você tem que entender que a oportunidade surge, mas ela passa porque a vida segue. A vida não te espera. A vida segue. Quanta gente hoje pode ser aqui, ou pode ser alguém que está me ouvindo pela internet, que está hoje lamentando por oportunidade que teve e passou. Quanta gente hoje está lamentando por oportunidade que teve e não aproveitou. Ah, se eu tivesse feito assim, mas passou, porque a oportunidade não vai te esperar. Jesus está passando, ele não foi para ficar ali, morar ali, ele só foi passar ali. Então Bartimeu entendeu que era a hora dele. Entenda que cada culto, cada louvor, cada mensagem é uma oportunidade que Deus está te dando. Fala aleluia, vamos aplaudir Jesus. Oh, glória ao teu nome para sempre. Então Bartimeu entende assim, é uma oportunidade. Quem está passando aí? Aí alguém fala para ele. Marcos não falou, mas se tu lê Lucas, a mesma passagem, vai dizer que ele perguntou o que estava acontecendo. E falaram para ele, é Jesus que está passando. Ele está vendo? Ele está vendo? Vamos lá, ele está vendo? Ele vai acreditar em alguém que está falando? Porque ele percebe que alguma coisa está, mas não sabe quem é que está. Mas alguém fala, é Jesus, e ele crê. E ele acredita. Então você às vezes está acontecendo com você alguma coisa diferente, mas se alguém falar, é Jesus, não é não. É Deus que está tocando você, não é não. Você tem que acreditar, irmão. É Jesus que está passando. Então quando ele pergunta e fala com ele, que é Jesus, ele lembra das Escrituras. Porque Jesus disse, quem crê em mim, como diz, como está esse? Do seu interior fluirá rio de água viva. Ele não clama Jesus segundo o conhecimento humano. Olha como é que ele clama, Jesus Cristo, filho de Davi. Ou seja, ele está falando, eu sei quem você é. Tu és o prometido. Tu és o que a palavra está escrito, que ia vir, que ia nascer o filho de Davi. Então ele está chamando Jesus, ele está pedindo o que ele quer? Não, ele está pedindo misericórdia. Ele está pedindo o quê? Jesus Cristo, filho de Davi, tem? Então ele começa a orar, a oração mais simples. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra da mulher Sírio-Fenícia? Senhor, tem misericórdia de mim. Aí depois que ela falou o problema, a minha filha. Então ele está pedindo, tem misericórdia, mas misericórdia de quê? Tem misericórdia. E sempre alguém vai querer parar uma pessoa que está buscando a Deus. Apesar dele entender que era o momento, apesar que ele entender que era a oportunidade, mas alguém veio para tentá-lo desanimá-lo. Então o que eu aprendo com ele? Que ele foi uma pessoa per se, ele não ouviu quem estava falando, ele só queria ouvir Jesus. Falaram para ele parar, e ele parou? Vamos lá, ele parou? Por que ele não parou? Porque ele sabia que era a oportunidade dele.
Não, você não pode parar, sabe por quê? Porque é a sua oportunidade. Agora você pode alguém falar, desanimar, falar tanta besteira, porque os incrédulos é assim mesmo. O que falaram para ele? Para ele parar de incomodar. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu, qual foi a atitude dele? Muito repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. E cadê Jesus? Fala, Jesus está passando. E alguém está falando com ele, mas Jesus está? E quando alguém fala para ele parar de clamar, e ele tem a atitude de clamar mais alto, fez com que Jesus parasse. Fez com que Jesus... Você quer fazer Jesus parar? Você quer fazer Jesus te escutar? Você quer fazer Jesus te abençoar? Não pense em parar. Você pode até pensar, mas não pare. Se alguém falar para você, para, está vendo que não vai dar certo, não pare, porque quem falou não é Jesus. Quem falou foi o homem, não foi Jesus. E eles falaram para ele o quê? Pare. Por quê? Porque Jesus devia estar até mais longe. Mas Bartimeu nos ensina uma coisa. Ele entendeu que era a oportunidade dele. Mesmo diante de algumas palavras contrárias, mesmo diante de alguma oposição, ele entendeu que era a oportunidade dele e ele não podia parar. Fala amém. Já pensou se ele para? Mas se ele obedece? Ele ficava ali. Ele continuava ali e Jesus ia embora. Se ele obedece e continua, Jesus ia embora e ele ficava, e aquele dia passar e tudo voltaria como antes. Não era assim? No outro dia estava Bartimeu na beira, mas já passou Jesus, já passou os discípulos, já passou a multidão, alguém mandou ele parar, ele parou, então tudo voltou o que era antes. E assim com muitas pessoas acontece, porque ela não aguenta resistência, ela não tem perseverança, e na primeiro obstáculo, na primeira palavra, ela para, e a vida dela fala assim, continua como antes, não muda nada, nada muda na vida dela, e pode culpar todo mundo, mas não culpa ninguém não, culpa você. Por quê? Porque você que parou, você que não perseverou, você que não persistiu, e a Bíblia diz, perseverai-vos em oração. Por que tem que perseverar? Porque vai haver alguma batalha, vai haver algum obstáculo, algum impedimento. Ou você acha que a vida é fácil, ou você acha que conquistar é fácil. Não, irmão, tem demônios, e tem invejoso, e tem muita gente que quer você vive assim, quer que você não conquiste nada. Então por isso que exige perseverança, persistência, resistência. Continua e vai até o fim, continua e tenha a ideia de ir até o fim. Não começa uma coisa se você não tem o propósito de acabá-la. Não começa uma coisa, pastor, se vai, pode dar certo, se der certo, se não tem na Bíblia, vai dar certo, você vai conquistar, você vai conseguir, persevere, porque Jesus te chama. Uma hora sua senha é chamada, uma hora Deus cita aos anjos o seu nome, uma hora chega a hora de você. Não pensa que Deus não está ouvindo. Será que Jesus ouviu ou não ouviu Bartimeu? No primeiro clamor, ouviu ou não? Claro que ele não é surdo, o ouvido dele é sensível
ao clamor do pobre. Não é que ele não está preocupado com a situação de Bartimeu. Não, ele tem que provar se ele realmente quer o que ele está pedindo. E ele perseverou, irmão. Mas tem pessoas que você vê que a vida sempre continua a mesma, não tem nada de novo, não porque ela não tem oportunidade, não é isso. Porque a Bíblia diz em Provérbios que a oportunidade é para todos. Todos têm. O importante é quem vai agarrar essa oportunidade. Quantas oportunidades eu já perdi? Eu posso voltar lá atrás? Não posso. Mas eu posso aprender para não perder mais. Então o que você perdeu, amém. Mas agora, não perca as que vão vir para frente. Vamos aplaudir Jesus? Ô glória! Então você não conquistou, você não alcançou, não foi por causa de falta de oportunidade, porque muitas oportunidades Deus te deu. Toda vez, pensa, olha bem isso que eu vou te falar, toda vez, todo dia que você levantar da cama e abrir os olhos e fazer ou respirar o ar, aprenda que agora está começando uma nova oportunidade. Aquele dia é uma nova oportunidade. Pode ser que o amanhã não existe para você. Pode ser que o amanhã para você não vai existir. Ninguém sabe. Então, cada dia que eu levanto é uma oportunidade que eu tenho para orar. É uma oportunidade que eu tenho para ler a Bíblia, é uma oportunidade para buscar a Deus, e uma oportunidade para fazer outras coisas. Eu não posso desprezar a minha oportunidade que Deus está me dando. Fala glória a Jesus. Então toda vez que você levantar, entenda, todo culto que você vier e que o louvor começar, entenda a oportunidade de adorá-lo, então vou adorar. Aleluia! Aprenda a agarrar ou aproveitar a oportunidade que Deus te dá. Se você estiver com a tua família, é a oportunidade que tu tem para estar com Ele. Fique com eles. Porque tem muita gente que está com a família, mas parece que ali ele não está. Tem muita gente que está no culto, mas parece que o culto ele não está. Só está o corpo. Ele não entendeu que é um momento dele viver intensamente aquela hora. Bartimeu não quis saber de ninguém, ele só quis saber de clamar a Deus, de clamar a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus parou. Por quê? Porque houve uma perseverança, houve uma persistência, houve uma insistência. Então ele entende que é a oportunidade. E Jesus manda chamá-lo. Agora a mensagem já mudou. Não é mais para parar. Então quando você não para, a mensagem muda. Quando você não para, a mensagem é outra. A mensagem é essa: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Você não parou? Tem de bom ânimo, porque o mestre te chama. Levanta a mão e adora ele. Tem de bom ânimo. Pastor, estou quase desanimando, mas você não parou? Tem de bom ânimo, porque o mestre não é o Flávio, não é o pastor, não é a igreja, é o mestre que te chama. É alguém que pode suprir qualquer necessidade. Não é qualquer um que te chama. Entenda que não é um homem que te chama. É Deus que te chama. É Jesus que te chama. Então, quando Bartimeu agora, ele passa pelo crivo, ele passa pela barreira do desânimo, da palavras negativas, a mensagem agora é outra. Porque agora quem está enviando essa mensagem é Jesus. A outra que enviou foi o diabo.
para ele parar, para ele não incomodar. Agora Jesus que falou, agora vai lá e fala para ele, tem de bom ânimo, porque eu te chamo ele, manda ele vir. Quando Bartimeu, ele recebe essa palavra, tem de bom ânimo que o mestre chama, ele não ficou, será? Ele não ficou, a Bíblia diz que ele deu um salto. O que ele está falando para nós aqui? É a minha hora, é o meu momento, é agora. Eu senti o toque de Deus, eu senti Deus falar comigo, aquele culto foi diferente, é a minha hora. E ele faz assim, ele solta, nós lemos na Bíblia, ele dá um salto e joga o que para trás? Joga o que para trás? Vamos juntos, joga o que para trás? O que simboliza essa capa? Sabe o que como é que é o nome dele? Bartimeu está falando para nós? Para aquela vida eu não volto mais. Ele está decidido, quem me chama é Jesus, para essa vida miserável, para essa vida de mendigo, para essa vida de dependência de outros, de dependência de esmola, de dependência de outras pessoas, eu não volto mais. Ele jogou fora a capa. Tem muita gente que vai, mas não joga fora a capa. Ele volta para a mesma vida. Deus pode sacudir ele. Deus pode falar com ele. Ele chora. Oh, pastor, o culto foi abençoado. Eu senti tanta presença de Deus, mas a capa continua. Ele não joga a porca fora. Ele não resolve a sua vida de mudar, de posicionar. Se Jesus falou contigo, então o que ele quer? Que você se posicione, que você vai até Ele para Ele te dar o que você quer. Mas se voltar à natureza, à velha vida, como é que Ele vai dar o que você precisa? Então tem hora que tem que jogar a capa fora, irmão. Eu posso falar tanta capa aqui, né, irmão? É ou não é? Tanta capa que a gente tem que jogar fora. Tanta capa de hipocrisia, de mentira, de uma vida distorcida, de uma vida de miserável. Bartimeu era um mendigo. Era o quê? Ele nem no caminho estava onde? Na beira do caminho, colocado ali. Às vezes alguém passa e tem pena dele, mas Deus não tem pena, Deus tem misericórdia. Pena você fica como está, mas a misericórdia pode transformar a sua vida. Deus não tem pena, Deus tem misericórdia. A pessoa que tem pena de você, mas não pode te ajudar em nada. A pena só te coloca mais para baixo, né ou não é? É ou não é, gente? Não. Deus não está com peninha de você. Deus quer que você decide. Então fala assim, saltando, jogando a capa. A capa era a identificação de pessoas, ela dava ilegalidade para ficar ali, pedindo esmola. A capa era do Estado. Então era a identificação dele. Ele jogou fora. E o que ele estava mandando a mensagem? Qual é a mensagem que ele estava mandando? Para esta vida eu não volto mais. Decida, irmão. Ir com Jesus é deixar para trás tudo. Ir com Jesus é deixar para trás tudo. Deixa as coisas que ficam para trás. Esse é o momento, essa hora, esta é a oportunidade que Deus está te dando. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória a Deus! Aí ele chega até Jesus. E qual foi a pergunta de Jesus? Que queres que eu te faça? O que Jesus perguntou? Por que Jesus fez essa pergunta? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Hein? Sabia ou não? E por que fez a pergunta?
Porque eles têm que pedir uma coisa só. O que você quer? Porque tem gente que chega para Deus e pede tantas coisas que Deus, eu não sei o que esse cara quer, não. Ele já pediu tanta coisa, eu não sei o que ele quer. Vê a essencial. Vê aquilo que você precisa mesmo. E pede só isto. Depois que você conquistar, pede a outra. Não é? Tem gente que manda uma lista. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí você está dando tiro para tudo quanto é lugar. Seja criterioso. Deus é um Deus específico. Sabe? Ele falou para o Salomão, Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Ele falou, pede tudo o que você quer. Não, pede o que você quiser. É uma chance só. Salomão pensou, me dá sabedoria. Aí nisso, ele conquistou as outras coisas. Por que você pediu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria e dar o que você também não pediu bem. Tu acha que ele foi pedindo? Ele pensou, eu sou um rei, tem um montão de gente para mim, Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Isso alegrou Deus. Então o Bartimeu, Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Lembra que ele jogou a capa fora? Vamos voltar para trás, vamos voltar ao filme. Ele jogou a capa e para aquela vida ele não volta. O que ele precisa para não voltar para lá? Ele precisa de dinheiro? Dinheiro ele voltaria para lá, porque ele ia continuar assim. O que ele precisa para não voltar para lá? Ele precisa ver. Porque ele estava lá, porque ele era cego. Então ele precisa ver. Porque se ele ver, ele não vai precisar voltar para lá. Olha que sabedoria de Bartimeu. Senhor, eu quero ver, eu quero ter vista. Aí Jesus fala, o quê? Vai, a tua fé. Ele foi? Não. Ele voltou para a beira do caminho? O que ele fez? Vamos fechar? Fala assim, logo viu. Versículo 52, e logo viu. E fez o quê? Foi embora, meu filho, para aquela vida e nunca mais. Alguém vai passar, mas cadê Bartimeu? Foi embora com Jesus. Mas como ele conseguiu? Ele agora está vendo. Ele agora está enxergando. Ele agora não depende mais de nós. Ele depende só do Mestre. Ele depende só de Jesus. Ele depende só da graça de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Ele voltou para o caminho? Não. Então tu vê que pergunta o que tu quer. O que você quer, irmão? Irmão, se perguntar a algumas pessoas assim, o que você quer? Ele vai pensar, mas eu não sei. Não é assim? Eu não sei. Você vem para a igreja e não sabe o que você quer. Você já perguntou a alguma pessoa e ele respondeu assim? Nem eu sei o que eu quero. Olha, meu Deus. O que eu faço com um sujeito desse? O que eu vou dar a ele se nem ele mesmo sabe o que ele quer? O que você quer da vida, irmão? Pergunta o seu vizinho aí, o que você quer da vida? Se você não quer nada, tu vai ficar aí até quando? Né, João? Pergunta aqui, Milene, o que você quer da vida, irmão? Irmão, pergunta o jovem aí, o que você quer ser? Pastor, eu não quero ser nada. Dá vontade de dar um... Você não quer nada, nada você será. A morte e a vida está onde? Como que Deus vai te abençoar se você nem mesmo sabe o que tu quer? E quando quer coisa que não tem nada a ver, não vai te tirar dessa vida. Não vai mudar nada. Vai te dar, mas você vai continuar a mesma? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, deixa eu ver a hora, está quase. Vamos pegar o exemplo de Ana. Ela tinha um marido abençoado? Ela tinha o amor dele? Mas isso mudava alguma coisa? Não. Porque o que ela queria, só Deus podia dar. E ela foi para o altar. E ela conseguiu. E o rosto dela já não era mais triste.
Por que não era mais triste? Porque ela deu, o que Deus deu para ela, transformou ela. Coisa que Elcana nunca ia conseguir. Então não adianta você buscar em pessoas o que só Deus pode te dar. É por isso que você vive uma vida frustrada, uma vida amargurada, porque você está cobrando de pessoas coisas que só Deus pode dar. Enxerga, é a oportunidade de você hoje. Pede coisas a Deus que o dinheiro não dá, que as pessoas não dão, só Ele pode dar. Então Bartimeu pediu algo que só Jesus podia dar. Alguns podiam dar uma ajudinha. Aí a ajudinha fica alegre um dia, mas no outro dia, mesmo lugar. Não é assim? Chora, tem uma emoção, mas no outro dia, a mesma tristeza. Aí vai para a igreja, volta para cá no outro dia, está lá a mesma pessoa. Ah, mas cadê o culto antes que foi abençoado? Não, mas já passou mesmo. Você não entendeu? Passou. Mas irmão, aprenda a valorizar as oportunidades que Deus dá. A partir de hoje, preste atenção nas coisas e nas oportunidades que Deus te dá. Pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser com teu filho. Eu vejo pessoas, que eu já fiz muito velório, o que mais chora no velório são os que não aproveitaram a oportunidade de estar com aquela pessoa que morreu e agora está chorando. Quantas oportunidades tive, mas agora os que mais ficam desesperados. Ah, eu podia, mas não fez quando teve oportunidade. É ou não é? Não ficou com teu filho quando teve oportunidade. Não ficou com sua esposa quando teve. Agora a oportunidade passou e não volta mais. Tem jeito de voltar? E a pessoa vai viver o resto da vida com esse remorso. Não tem jeito, passou. Então, irmão, aprenda a oportunidade que Deus te dá. Vive intensamente cada dia, sem pensar no amanhã, como Jesus falou. O amanhã pertence a Deus. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Aleluia! Pode ser que a trombeta soa meia-noite e você teve a oportunidade agora de se acertar com Deus, de se acertar com seu irmão, de se acertar com a sua família, e não aceitou, não acertou, e a oportunidade acabou, a trombeta soou, e a igreja foi embora, e você perdeu a oportunidade. Então não brinca com a vida eterna, não com a salvação, e com nada, porque você pode estar tendo a oportunidade de se reconciliar com Deus, mudar a sua vida, aleluia, mudar o seu interior, entender o que Deus quer para a sua vida. Bartimeu era um homem, Jesus não queria aquela vida para ele, mas ele entendeu que era a oportunidade dele. Entenda também nesta noite, e todos que estão me ouvindo, entenda, Deus não quer você doente, Deus não quer você oprimido. Talvez muita oportunidade passaram e agora é uma. Jesus está passando. Como, pastor? Através da sua palavra. Levanta como Bartimeu e decida ter uma vida diferente. Vamos ficar de pé nesta noite. Quantos querem jogar a capa fora? Capa é algo que esconde alguma coisa, não é? Não é? Tira a capa, irmão. Seja uma pessoa real, realista, verdadeira. E pede a Jesus o que você quer. Ele pode te dar. Ele é a fonte. Lembra do poço? Ele é a fonte. Se beber dessa água que o homem deu, Jacó deu, terá sede, mas da fonte dele, nunca mais. Feche os olhos agora. Pensa na sua família. Pensa em Deus. Pensa nas oportunidades. Que às vezes você desprezou ela. Você não aproveitou. E agora você quer, mas não tem. Mas a vida segue.
Não vamos desesperar. Talvez Bartimeu poderia ter até outra oportunidade. Talvez não, mas ele aproveitou aquela. Então aproveita a sua, então aproveita a minha, de buscar Deus realmente, ser uma pessoa de Deus de verdade. Decida a sair daquela porta da igreja e deixar a capa aqui dentro. Deixar a capa aqui na igreja. Senhor, hoje eu estou tirando a capa. Eu não quero mais essa vida que eu tenho. Chega de uma vida de aparência, Senhor. Seja uma vida irreal. Eu não quero viver uma vida irreal. Eu quero viver uma vida real. Porque Tu és a luz, Tu és a verdade. O Senhor não é uma mentira, eu estou vivendo uma mentira, Deus. Mas a partir de hoje eu quero viver a verdade. E a verdade é que o Senhor pode mudar. A verdade é que o Senhor tem o poder de transformar a minha casa, a minha família, a minha vida, o meu lar. Então transforma, Senhor. Hoje eu estou lançando fora a minha capa. Quantos vai lançar sua capa fora? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Eu oro por todos que estão aqui me ouvindo. Por todos que estão me ouvindo pela internet. Neste momento, Pai. Que o Senhor possa tocar. Que ele sinta que hoje é um culto diferente. Hoje é algo que Deus quer fazer diferente. Olha esta casa como ela está. Olha esta família como vive. Olha esse interior desta pessoa que está vazio, sentimentos feridos, mas no rosto sempre um sorriso, mas por dentro demonstra totalmente diferente. Mas o Senhor quer dar uma alegria de verdade. Senhor, toca esta vida nesta noite. Meu Deus, que essa doença na alma, que essa doença neste coração, receba a cura, o bálsamo dos céus. Espírito Santo, entra nessa família, entra neste casamento, faz uma transformação nesse lar, que só Tu pode fazer. Eu não posso, o cônjuge não pode, a esposa não muda o marido não muda a esposa, o olheiro pode ter poder sobre o vaso. Então que a mão do Senhor possa agir nesta noite, Pai, tirando toda a capa, tirando toda a cegueira espiritual, libertando da vaidade, da mentira, do engano que há nesse mundo, para viver uma realidade com o Senhor, Pai. Porque Bartimeu largou aquela vida para viver com o Senhor. Ele seguiu o Senhor pelo caminho e ele teve uma vida abençoada. Pai, eu abençoe todos nesta noite, cada lar nesta família, cada pessoa aqui que decidiu, que vai decidir, que a bênção do Senhor agora, põe a sua mão para frente que eu vou te abençoar agora. Eu abençoo, Senhor, o teu filho, eu abençoe, ó Deus, a sua filha. Meu Deus, que os olhos sejam abertos, assim como o Senhor atendeu a oração de Eliseu e abriu os olhos de Geazi. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do teu filho, para que eles vejam com olhos da fé, para que eles sintam e vejam, percebam as oportunidades que o Senhor está dando. Talvez já houve reclamação, eu não tenho oportunidade, ninguém me ajuda, e quantas vezes as mãos do Senhor esteve estendida, e esta pessoa não percebeu que era o Senhor, mas que esta noite os olhos espirituais sejam abertos, para que ele veja que está de pé, é porque uma mão poderosa está mantendo eles de pé. Ó Deus, Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Pai, entra nessa família, Pai, retira os demônios de lá, retira as brigas que lá há, reprima, meu Deus, a maldições, ó Deus. Jericó era um lugar maldito, mas o Senhor, Pai,
passou por lá, passa por esta casa e tira toda maldição hereditária, a maldição do pai que agora vai para o filho. Mas Jesus é um Marte na história, é antes de Cristo e depois de Cristo a coisa é diferente, depois de Jesus a coisa muda. Então que a maldição seja quebrada, que este casamento seja abençoado, que estes filhos sejam abençoados. Pai, que toda palavra falada contra este jovem, contra esta criança, oh meu Deus, que magoou, que marcou, que machucou e faz com que essa pessoa não enxergue a oportunidade, abre os olhos deles agora, para que o Senhor seja glorificado. Eu oro pela fé, Pai, e em nome de Jesus, que cada um seja abençoado. Levanta as mãos para os céus e diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Que essa palavra possa continuar falando. Você pode realmente mudar a sua trajetória, a sua vida. Vamos receber a pastora, ela vai dar anúncio, algumas palavras.